Mudança no texto base da PEC da Previdência. Redação principal da PEC foi aprovada no plenário da Casa por 379 votos a 131. Um destaque foi rejeitado na quarta e outros 14 ficaram pendentes de análise. A Câmara analisa nesta quinta-feira, 14 propostas de alteração no texto base, destaques, da reforma da Previdência, que foi aprovado na quarta-feira, 10, por 379 votos a favor e 131 contra. Veja como cada deputado votou. A sessão deve começar ainda pela manhã. A análise dos destaques apresentados pelos partidos para alterar pontos específicos da proposta é necessária para concluir o primeiro turno de votação, antes de ser feita uma segunda análise do texto no plenário. Só após o segundo turno a matéria pode ser encaminhada para análise do Senado. Ponto a ponto. Entenda a proposta aprovada pela Câmara. Um destaque chegou a ser rejeitado após a votação do texto principal na quarta-feira, e outros 14 ficaram pendentes de análise. Os destaques são instrumento que os deputados têm para alterar o texto do relator, quando não concordam com a forma como ele tratou determinado ponto da proposta, ou quando desejam discutir mais um ponto divergente. A reforma da Previdência é considerada uma das principais apostas da equipe econômica para sanear as contas públicas. Antes do anúncio do resultado da votação do texto base, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, DNRJ, deixou a mesa e foi à tribuna para discursar. Ele defendeu a reforma e a democracia. As soluções dos problemas da pobreza, dos problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, dos problemas de milhões de desempregados passam pela política. E não haverá investimento privado, mesmo com reforma tributária, mesmo com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições, disse Maia. A lista de destaques ainda pode sofrer alterações, já que eles podem ser retirados a qualquer momento ou sequer serem votados se propostas similares tiverem sido analisadas antes. Como se trata de PEC, para que um destaque consiga alterar o texto do relator, é preciso que obtenha, no mínimo, 308 votos. Benefício da prestação continuada. Destaque apresentado pelo Cidadania quer retirar do texto a previsão de que têm direito ao benefício de prestação continuada idosos e pessoas com deficiência em famílias com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse requisito já existe em lei e o relator buscou constitucionalizar o tema para evitar a judicialização. Destaque da bancada feminina. O destaque faz ajustes no texto que foram demanda da bancada feminina. Fórmula de cálculo do benefício. A bancada feminina considerou que a fórmula de cálculo do benefício das trabalhadoras não foi ajustada ao tempo de contribuição acertado para mulheres, de 15 anos. O DEM fez o ajuste nesse ponto, para que mulheres possam ter direito a 60% do valor do benefício aos 15 anos de contribuição e não 20 anos. A cada ano a mais na ativa, será possível receber mais 2%. Pensão por morte. A bancada feminina quer mudanças nas regras de pensão por morte. O partido apresentou nova redação para o trecho, prevendo que a pensão por morte será de um salário mínimo se for a única fonte de renda obtida pelo dependente, e não pelo conjunto de dependentes, como previu o texto inicial. Maternidade. O destaque retoma a redação atual da Constituição, como queria a bancada feminina. As deputadas não aceitavam a mudança feita pelo relator no artigo 201, inciso 2º, da Constituição. O texto atual da Carta Magna prevê que a Previdência Social garante proteção à maternidade, especialmente à gestante. O parecer do relator cita somente a garantia do salário maternidade. Ainda não está claro qual seria o efeito prático da mudança. A aposentadoria de policiais. O Podemos apresentou uma emenda, tendo como suporte um destaque do PSL, para diminuir a idade mínima de aposentadoria de policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis do DF, policiais legislativos, agentes socioeducativos e agentes penitenciários federais.
A idade passa a ser de 53 anos para o homem e 52 para a mulher, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data em que entrar em vigor a emenda, faltaria para atingir os tempos de contribuição da Lei Complementar de 85, pedágio de 100%. Nesta lei os tempos de contribuição são 30 anos de contribuição, com pelo menos 20 anos no exercício do cargo de natureza policial, para homens. 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 anos no exercício do cargo de natureza policial, para mulheres. O texto base prevê 55 anos a idade mínima para ambos os sexos, além de pelo menos 30 anos de contribuição, e 25 na função, também para ambos. Mudança em regras de transição. Solidariedade quer alterar as regras de transição para as aposentadorias de trabalhadores da iniciativa privada, pelo INSS, estabelecendo para o grupo um único pedágio, tempo a mais de contribuição, de 30%. Esse pedágio valeria, no caso de aposentadoria por idade, que seria de 60 anos, mulheres, e 65 anos, homens, com 15 anos de contribuição. E também na aposentadoria por tempo de contribuição, de 35 anos para homens e 30 para mulher. O texto base prevê a exigência de pedágio em duas das regras de transição. Para quem está perto de cumprir o tempo de contribuição e quer se aposentar antes da idade mínima, pedágio de 50%, e outro para quem quer se aposentar pela idade mínima, mas tem menos tempo de contribuição, pedágio de 100%. Pensão por morte. Proposta apresentada pelo PC, do B, quer mudanças nas regras de pensão por morte, suprimindo do texto do relator o dispositivo que prevê que a pensão por morte terá o valor de um salário mínimo só quando o benefício for a única fonte de renda do conjunto de dependentes. O texto base aprovado pela Câmara diz que a pensão pode ser inferior a um salário mínimo quando o conjunto de dependentes tem outras rendas. O valor estaria vinculado ao tempo de contribuição. Abono salarial. Sugestão proposta pelo PSOL quer restabelecer as regras do abono salarial, retirando, portanto, mudança prevista pelo texto do relator. Segundo o texto base aprovado na Câmara, o pagamento do abono salarial fica restrito aos trabalhadores com renda até R$ 1.364,43. Hoje, é pago para quem recebe até 2 salários mínimos. Cálculo do benefício. Destaque apresentado pelo PT quer retirar do texto as regras de cálculo dos benefícios dos regimes de previdência dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. A regra, válida até que uma lei estabeleça as regras definitivas, prevê que o cálculo seja feito pela média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições aos dois regimes, correspondentes a 100% do período contributivo. Cota familiar da pensão por morte. Destaque apresentado pelo PT quer retirar do texto as regras de pensão por morte concedidas a dependentes de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Pelo texto, o benefício será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado. A este valor, seriam somadas cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até 100% no máximo. Caso haja dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado, se ela não superar o teto do regime geral de previdência. Mudança em regra de cálculo. Destaque apresentado pelo PT quer retirar do texto a regra de cálculo do valor do benefício de 60% da média aritmética com acréscimo de 2% do tempo de contribuição que exceder o período de 20 anos de contribuição, para aposentados pelos regimes geral e próprio de previdência. Redução de idade para professores. Destaque apresentado pelo PDT quer alterar a regra prevista para professores. Pelo texto base, o professor ou a professora que comprovar o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio terão redução nos requisitos de idade, em 2 anos, e no de contribuição, em 5 anos. O destaque do PDT busca suprimir a expressão em 2 anos, o que na prática deixa aberto quanto se pode reduzir o requisito de idade.
Pedágio para cumprir tempo mínimo. Destaque apresentado pelo PDT quer retirar, da regra de transição, a exigência de pedágio para cumprir o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria. Redução de pedágio de 100% para 50%. A emenda aglutinativa apresentada pelo PDT prevê a redução do pedágio de 100% para 50% para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Contribuição maior em 2020. Destaque apresentado pelo PSB retira a regra, prevista no texto do relator, de aumento do tempo de contribuição a partir de 2020, de 6 meses a cada ano, até atingir 20 anos, para homens no regime geral de previdência social. Contribuição abaixo do piso mínimo. Destaque apresentado pelo PSB quer retirar, do texto, dispositivo que desconsidera, para a contagem do tempo de contribuição para a Previdência, contribuições que estejam abaixo do piso mínimo de cada categoria. Para o partido, desconsiderar essas contribuições faz com que o trabalhador possa ter perda de tempo de contribuição passível de ser contado para a concessão da aposentadoria. Destaque dos professores rejeitado ainda na noite de quarta, após a votação do texto base. Destaque já havia sido votado e rejeitado por 265 votos a 164. Eram necessários ao menos 308 votos para aprovação. A proposta pretendia mudar as regras previstas para professores na reforma. Apresentado pelo PL, propunha para professores da rede pública de ensino a aposentadoria com 55 anos de idade e 30 de contribuição para homens, e com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição para mulheres. No total, os parlamentares apresentaram 94 destaques ao texto, mas parte deste universo de propostas foi rejeitada, numa votação em global. É comum na Câmara que sejam rejeitados os destaques simples, aqueles apresentados por apenas um parlamentar,